Olá! Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais curto, porque tanto eu quanto os meus colegas estamos nos preparando para a nossa jornada clínica, que terá lugar na PUC do Rio de Janeiro, essa sexta-feira, dia 31, e no dia seguinte, sábado, dia 1º de junho. O tema é os tempos de uma análise. E o evento vai de 9 às 19, a gente fornece o certificado. Eu acho que seria interessante quem pudesse ir, porque vem analistas de outras escolas de psicanálise, até de outros estados, e me parece que trabalhar os tempos de uma análise é exatamente aquilo que eu venho trabalhando na transferência, a propósito da transferência, nesses meus últimos vídeos. O telefone da Escola Lacaniana é 021 2294 9336 e o e-mail, aliás, para outras informações também, é secretaria@ e aí tudo junto, escolalacaniana.com.br. Bom, dito isso, vamos retomar o nosso tema. Algumas pessoas me fizeram algumas perguntas interessantes e bastante pertinentes. Eu vou tentar responder a duas delas. Uma sobre a questão da função paterna. Qual seria a incidência da função paterna numa análise, por exemplo, na análise de alguém que não teve contato, com o seu pai, que não pôde gozar da presença, da figura de um pai, que é diferente da função paterna, porque na verdade a função paterna pode ser exercida por qualquer um que se disponha a estar nesse lugar de terceiro, ou seja, de se interpor entre a criança e a mãe, e portanto funcionar como lei, como aquilo que estabelece um corte. A criança não é possível estar colada na mãe, e a mãe também não pode fazer do seu rebento a satisfação daquilo que é sua falta. Então é preciso que essa mãe se coloque castrada, e a presença dessa castração é exatamente num dado momento da constituição psíquica dessa criança, a criança se dar conta que a mãe deseja para além dela, que o desejo da mãe se endereça a um outro lugar. Este outro lugar estabeleceu-se que seria a figura do pai, mas na verdade não é a figura do pai que responde a isso, a essa função paterna. É qualquer um que venha a ocupar esse lugar. Portanto, numa situação onde falta a figura do pai, outro sujeito, outra pessoa pode vir ocupar esse lugar, desde que ela funcione como esse corte entre a criança e a mãe. Pode ser também que essa mãe transmita à criança esse valor da função paterna quando ela, por exemplo, mostra que o desejo dela se realiza em outro lugar, por exemplo, no seu trabalho, em outras funções, em outras coisas, em outras relações. Então, é preciso que a gente entenda que a figura imaginária do pai é distinta da função paterna. E por isso, nos casais, nas relações monoparentais, nas relações onde há dois pais, duas mães, ou um pai ou uma mãe sozinhos na relação com seus filhos, de todo modo, a função precisa ser exercida por alguém ou por algo, de preferência por alguém, para que a criança possa estar numa relação onde se estabeleça a presença de uma falta, e é esta falta que vai justamente responder pelo lugar do inconsciente, esse lugar terceiro, A outra questão que me foi colocada, deixa eu ver se eu me lembro bem,
mas era também uma questão bastante interessante sobre a questão da perversão. Essa é uma questão mais complexa, né? Mas o que eu posso dizer é que o desejo do perverso, ele se coloca, na verdade, como o perverso é aquele que pretende que o outro ao qual ele se dirige esteja numa posição de objeto, né? De objeto para o seu gozo. Porque, na verdade, o próprio perverso é alguém que não é sujeito, né? E, portanto, o que ele visa na relação com o semelhante é que esse semelhante, na medida em que ele faz desse outro, né, desse outrinho, do seu semelhante, um objeto, que ele compareça na sua divisão subjetiva, porque ele mesmo, o perverso, ele não está no lugar do sujeito, ele é objeto desse gozo que o ultrapassa, que é o gozo do outro, ele é servo deste outro. Então é interessante porque há, na verdade, uma inversão da posição da fantasia que se dá na neurose. Por isso a gente diz que o perverso é aquele que realiza aquilo que o neurótico apenas sonha. Eu acho que tem outras questões que eu não lembro bem, eu vou até olhar, que todas são bastante interessantes e merecem resposta, e eu vou desenvolvê-las aqui antes da gente seguir trabalhando as especificidades clínicas da transferência, porque eu gostaria de trabalhar um pouco mais, aprofundar a transferência na histeria, na fobia e na neurose obsessiva. Acho que isso é muito importante, já que a gente quer trabalhar elementos da clínica. Mas, já que eu estou falando de transferência, me lembrei agora que uma das perguntas era exatamente sobre a questão da transferência. A pergunta era qual o destino da transferência ao final da análise? Essa é uma questão muito pertinente, porque é preciso que uma análise possa colocar no horizonte um fim. E eu havia dito, mas eu vou retomar então agora, que há um fim de análise para aqueles que não têm o menor interesse em transmitir a psicanálise para outros. Eles não querem ser analistas, né? Eles não estão compromissados com o discurso psicanalítico a esse ponto. Mas eles podem, ao final da análise, fazer bom uso do que eles puderam extrair da sua experiência de análise, portanto, da experiência de transferência, na sua vida, né? Vão fazer uso desse discurso com outros na sua vida. Não é ficar psicanalizando as pessoas, não é isso, mas poder perceber os seus limites na relação com o outro. Eu acho isso de extrema utilidade. E, portanto, o discurso analítico, ele serve como um instrumento na relação com os outros discursos. Quanto ao psicanalista, e aí a gente está numa questão que diz respeito à análise intenção e análise extensão na psicanálise, entendendo-se a extensão como aquilo que ultrapassa a análise pessoal e se desdobra tanto na análise de controle ou supervisão, que melhor seria dizer super audição, porque é uma audição em segunda instância em relação àquilo que se escuta da própria análise, a análise de controle, e a relação desse, que está em formação, a relação desse analista com seus pares. Então é uma questão bastante mais complexa. Vamos ver se eu consigo retomar esse ponto justamente da finalização das análises com aqueles que querem se ocupar de uma transmissão da psicanálise. Até a próxima!